إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sem dúvida que todos os louvores são para Allah, nós o louvamos e a Ele imploramos o socorro, e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar, e aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que mereça realmente ser adorada além de Allah, o único, sem parceiros, e testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza, a mais verídica das narrações é o livro de Allah, e a melhor das orientações é a orientação do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, e as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações, e todas as inovações são um desvio, e todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos. Hoje, no dia 18 do mês de Jumada al-Ula do ano de 1441, que equivale ao dia 13 de janeiro de 2020. Continuamos as nossas aulas básicas, as nossas aulas sobre assuntos básicos que cada muçulmano tem o dever de conhecer. Na aula anterior, terminámos esta série de aulas sobre o politeísmo e anteriormente tínhamos acabado uma série de aulas sobre o monoteísmo. Começámos por uma série de aulas sobre o monoteísmo, sobre o Tawhid, depois uma segunda série de aulas sobre o seu oposto, que é o politeísmo, a Shirk. Hoje iniciamos uma aula relacionada com este assunto, que é Shurutu Kalimati Tawhid, as condições do testemunho de fé. As condições do testemunho de fé. As condições de La ilaha illallah. E vamos utilizar o mesmo livro que utilizámos até agora, que utilizámos nas aulas anteriores, onde falámos do Tawhid e onde falámos também do Shirk. Hoje vamos continuar, e nesta nova série de aulas vamos continuar também no livro do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. O Sheikh, numa parte do seu livro, falou deste assunto, que são as condições de La ilaha illallah. Então vamos utilizar este livro, vamos ler as condições de La ilaha illallah e vamos ler também o comentário, a explicação do Sheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullahu ta'ala. يقول الشيخ
أما معنى لا إله إلا الله فقد ذكر رحمه الله تعالى أن لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. فهي كلمة قائمة على الركنين عظيمين وأساسين متينين، لا توحيد لله تبارك وتعالى إلا بهما، النفي والإثبات. نفي عام لكل ما يعبد من دون الله عز وجل، أيا كان، جمادا أو حيوانا أو نباتا أو غير ذلك. وإثبات خاص للعبادة بكل معانيها لله وحده سبحانه وتعالى. Então, o Sheikh começa por mencionar a palavra do Sheikh Abdulaziz ibn Baz, dizendo: o Sheikh Abdulaziz ibn Baz disse, quanto ao sentido de La ilaha illallah, é La ilaha, não há nenhuma divindade. O seu significado é, o seu sentido de La ilaha, não há nenhuma divindade, é a negação e a rejeição de tudo aquilo que é adorado além de Allah. Illallah, a segunda parte desta frase do testemunho de fé, o Sheikh Abdulaziz ibn Baz diz: La ilaha illallah, a segunda parte, além de Allah. O sentido é a afirmação de que a adoração é unicamente para Allah, o único, sem parceiros. O Sheikh Abdul Razak al-Badr começa agora a sua explicação, o seu comentário desta palavra do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz. O Sheikh Abdul Aziz ibn Baz nos deu, de maneira resumida, o sentido de La ilaha illallah, do testemunho de fé. E disse que esta frase se divide em duas partes. A primeira é La ilaha, não há nenhuma divindade. E a segunda parte é Illallah, além de Allah. Quanto à primeira, disse que é a negação e a rejeição de tudo aquilo que é adorado além de Allah. La ilaha. A segunda parte, Illallah, além de Allah, é a afirmação que a adoração é unicamente para Allah, o único, sem parceiros. O Sheikh Abdul Razak agora, na sua explicação, nos diz, no comentário destas palavras do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, que foram mencionadas, disse: então esta frase, este testemunho de fé, La ilaha illallah, não há nenhuma divindade além de Allah, é erguida. Esta frase é erguida, este testemunho de fé é erguido sobre dois grandes pilares. Estes dois pilares são fundamentais, são essenciais, ao ponto que não pode existir tawhid, não pode existir monoteísmo, sem estes dois pilares.
Estes dois pilares são a negação e a afirmação. A negação e a afirmação. Uma negação geral de tudo aquilo que é adorado além de Allah. Uma negação geral de tudo aquilo que é adorado além de Allah. Seja aquilo que for. Que sejam seres humanos, animais, vegetais, árvores, pedras, montanhas, etc. É uma negação geral de tudo aquilo que é adorado além de Allah. E o segundo pilar é uma afirmação restrita. Uma afirmação restrita, exclusiva, específica da adoração unicamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Uma adoração sobre todos os seus géneros, todos os seus sentidos, deve ser dirigida unicamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Então temos aqui a base de tudo. A base do Islão, que é esta palavra tão importante, esta parte do testemunho de fé, que é La ilaha illallah. Então vemos aqui a importância de conhecer o sentido desta palavra que cada um de nós pronuncia. Aprendemos agora que esta palavra, La ilaha illallah, tem dois pilares. A negação e a afirmação, como vimos anteriormente. يقول الشيخ حفظه الله تعالى في شرحه: فمن نفي ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا، فلا يكون موحدا إلا بالنفي والإثبات، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، وقال تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى حكاية عن نبيه إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي لا إله إلا الله. فالتوحيد كفر بالطاغوت وإيمان بالله عز وجل. Depois o Sheikh continua na sua explicação desta palavra do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dizendo que, sendo assim, o que foi mencionado, sendo assim, aquele que nega sem afirmar não é considerado como monoteísta. E aquele que afirma sem negar também não é considerado como monoteísta. Dissemos anteriormente, mencionamos a palavra do Sheikh
Abdul Aziz ibn Baz, que nos informa que esta palavra tem dois pilares: an-nafi wal-ithbat. An-nafi wal-ithbat, a negação e a afirmação. E vimos que a negação é o facto de negar tudo aquilo que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala. E que a afirmação é o facto de afirmar que a adoração deve ser dirigida a Allah subhanahu wa ta'ala unicamente. O Sheikh Abdul Razak aqui nos diz que a pessoa que nega unicamente, sem afirmar, não é considerado como monoteísta, não é considerado como muwahhid. E aquele que afirma, sem negar, também não é considerado como monoteísta, não é considerado como muwahhid. Depois o Sheikh diz, a pessoa, o indivíduo, só é considerado como monoteísta, muwahhid, se negar e afirmar ao mesmo tempo. Reúne entre a negação e a afirmação ao mesmo tempo. Quer dizer que é monoteísta através da negação e da afirmação. Negando e rejeitando assim tudo aquilo que é adorado além de Allah e afirmando que a adoração é dirigida unicamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Então vemos aqui que a pessoa tem de afirmar e negar. Tem de reunir entre a negação e a afirmação. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Não há nenhuma divindade além de Allah. Não há nenhuma divindade que mereça realmente ser adorada além de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois o Sheikh mencionou algumas evidências do que foi dito. Algumas evidências que a pessoa tem de reunir entre a nafi wal ithbat no seu testemunho de fé, na sua shahada. E que estes dois pilares vão sempre juntos. Estão sempre juntos. A afirmação, a negação e a afirmação. A negação e a afirmação. E mencionou alguns versículos do Alcorão que vamos traduzir bi'idhnillah consoante o sentido dos versículos. O primeiro é na Surat Al-Isra, versículo número 23, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz consoante o sentido do versículo: e o teu Senhor decretou: não adorem senão a Ele. Não adorem senão a Ele. Também na Surat Al-Bayyina, versículo número 5, Allah subhanahu wa ta'ala diz consoante o sentido do versículo: e só lhes foi adorado e só lhes foi ordenado que adorassem a Allah unicamente, de um culto exclusivo. De um culto exclusivo. Também na Surat Az-Zumar, versículo número 3, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz consoante o sentido do versículo: não deve porventura ser dirigida a Allah a devoção sincera. Também na Surat An-Nisa, versículo número 36, adorem a Allah e não lhe atribuam parceiros. E Allah subhanahu wa ta'ala nos informa no seu livro, no Alcorão, da palavra de Ibrahim alayhi salam ao seu povo, na Surat Az-Zukhruf, versículo número 26, onde diz, consoante o sentido do versículo: em verdade, na realidade, estou inocente de tudo aquilo que vocês adoram, adoro unicamente aquilo que me criou. Em verdade, estou inocente de tudo aquilo que vocês adoram. E aqui digo eu
vemos aqui neste versículo, esta primeira parte do versículo, é que claramente o facto que Ibrahim nega tudo aquilo que o seu povo adorava além de Allah subhanahu wa ta'ala. Então temos aqui a negação. E depois diz, adoro unicamente aquilo que me criou. E temos aqui a afirmação. Também a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat An-Nahl, versículo número 36, consoante o sentido do versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: em verdade, enviámos a cada povo um mensageiro com a ordem: adorai a Allah e afastai-vos do Taghut. Aqui também neste versículo temos a negação e a afirmação. E a Taghut, como explicaram os sábios, é tudo aquilo que é adorado além de Allah. Então, a palavra Taghut e afastai-vos do Taghut é, como os sábios disseram, a palavra Taghut é tudo aquilo que é adorado além de Allah. Como o disse Al-Imam Al-Baghawi no seu tafsir. Al-Imam Al-Baghawi tem um tafsir, uma explicação do Al-Quran, que se chama Tafsir Al-Baghawi, deu como explicação de At-Taghut, que é tudo aquilo que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala. E temos mais uma, o Sheikh mencionou mais uma evidência. Na Surat Al-Baqarah, versículo número 256, consoante o sentido do versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: quem renegar o Taghut e crer em Allah, ter-se-á agarrado a um firme e inquebrável apoio, amparo. Aquele que renega o Taghut, que rejeita o Taghut, tudo aquilo que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala, e que crê em Allah subhanahu wa ta'ala, ter-se-á agarrado a um firme e inquebrável apoio. Então temos aqui neste versículo também a negação e a afirmação. E o Sheikh diz que neste versículo o amparo, o apoio inquebrável é La ilaha illallah, o testemunho de fé. Este é o sentido do amparo neste versículo. E o Sheikh diz que tiramos deste versículo, este último versículo que foi mencionado, que o Tawhid, a unicidade, o monoteísmo, é o facto de descrer, de rejeitar o Taghut e de acreditar em Allah. É o facto de descrer no Taghut e de acreditar em Allah. Temos de descrer em tudo aquilo que é adorado além de Allah e acreditamos em Allah subhanahu wa ta'ala. Então, temos aqui, mais uma vez, uma negação e uma afirmação. Negamos já a adoração de tudo, todas as divindades, além de Allah subhanahu wa ta'ala, e afirmamos já a adoração para Allah subhanahu wa ta'ala unicamente. وبهذا يعلم أن مجرد قول هذه الكلمة لا يكفي، بل لا بد من العلم بمعناها والفهم لمدلولها، ولا بد من التحقيق لغايتها ومقصودها من إفراد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. أما أن يقول المرء لا إله إلا الله ثم ينقضها
بأقواله وأفعاله أو بقوله أو فعله، كأن يدعو غير الله بأن يقول مدد يا فلان، أو أغثني يا فلان، أو أنا عائذ بك يا فلان، أو ملتجئ إليك يا فلان، أو أن يذبح أو ينذر لغير الله. فهذا كله ناقض للا إله إلا الله، مباين لها. فلا إله إلا الله إنما تنفع قائلها إذا قالها عن فهم لمعناها وتحقيق لمدلولها وقيام بغايتها ومقصودها من توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. O Sheikh continua dizendo: e desta forma ficamos a saber, aprendemos, que o facto de pronunciar esta palavra, La ilaha illallah, unicamente com a língua não é suficiente. Mas sim é indispensável, é essencial de conhecer o seu significado e de perceber aquilo que ela indica e designa. E também de concretizar e de realizar a sua finalidade e o seu propósito, o seu objetivo, que é sem dúvida alguma a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, o facto de o unificar, de unificar Allah subhanahu wa ta'ala, lhe dirigindo exclusivamente à adoração e à religião. Quanto àquele que diz La ilaha illallah e depois invalida e contradiz o seu testemunho de fé, o que pronunciou, que o contradiz através de uma outra palavra ou através de um acto, como por exemplo invocando outro além de Allah, ou implorando socorro no momento de grande dificuldade a outro além de Allah, ou sacrificando, imolando para outro além de Allah, ou fazendo promessas a outro além de Allah. Tudo isto são exemplos de actos que anulam e contradizem o testemunho de fé La ilaha illallah. O Sheikh continua dizendo, ao contrário, esta palavra, esta frase, que é La ilaha illallah, este testemunho de fé, só é benéfico para aquele que o pronuncia com a língua e que compreende o seu significado e age e realiza, ou que age consoante o significado de La ilaha illallah, e que realiza a sua finalidade, o seu objetivo, que é, como foi dito anteriormente, o facto de unificar Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. É o facto de unificar Allah subhanahu wa ta'ala na adoração e de não dirigir qualquer que seja a adoração para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. الحاصل أن لا إله إلا الله إنما تنفع قائلها إذا حقق ما دلت عليه، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله
مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، أي فلا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله تبارك وتعالى وحده. Depois o Sheikh diz, e terminamos aqui, o Sheikh diz que de maneira resumida a pessoa só invoca a Allah, só pede socorro a Allah nos momentos de grande aflição, só pede socorro a Allah subhanahu wa ta'ala, como al-istighatha. A pessoa só tem de ter esperança em Allah subhanahu wa ta'ala e só se apoia, ou só apoia a sua esperança em Allah subhanahu wa ta'ala, e só sacrifica animais para Allah e em nome de Allah, e só promete, só faz promessas a Allah subhanahu wa ta'ala. De maneira resumida, não dirige qualquer adoração a outro além de Allah azza wa jal. Então o Sheikh aqui detalhou esta questão, este assunto, de maneira excelente. Não temos muito simples, de maneira simples e detalhada, temos os dois pilares, o sentido de La ilaha illallah, do testemunho de fé. Temos estes dois pilares deste testemunho. O facto que este testemunho não é dito unicamente com a língua, mas que, pelo contrário, tem de ser compreendido, tem de ser uma coisa que a pessoa compreende e que age consoante justamente esta compreensão, porque cada pessoa age consoante aquilo que tem como conhecimento. A pessoa age consoante o conhecimento que tem. E por esta forma, vemos que os ignorantes, aqueles que não aprenderam e que não conhecem a religião corretamente, e sobretudo estes assuntos tão importantes como o testemunho de fé, que não o compreenderam realmente, agem de maneira errada e até caem no maior de todos os pecados, que é a shirk, o politeísmo, derivado ao facto que não têm conhecimento. E daqui chamamos a todos os nossos irmãos de aprender corretamente o Islão e de aprender o Islão sobre a sua forma original, como Allah subhanahu wa ta'ala o revelou ao seu profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, e da forma que o profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o transmitiu e o ensinou aos seus companheiros radiyallahu anhum. E é consoante esta compreensão que temos de compreender o Islão. Temos de compreender o Islão da forma que a Salaf Salih compreenderam. Os predecessores piedosos. Este é o Islão autêntico, original, e é o Islão que é obrigatório de seguir. E a única forma de poder seguir o Islão autêntico, original, da forma como foi revelado, a única forma de o seguir é de o aprender. É de procurar este Islão, justamente, estas bases fundamentais. E para o aprender, temos de estudar.
temos de procurar o conhecimento. Temos de procurar o conhecimento. E este conhecimento está presente de várias formas. E a primeira delas, e é a mais importante, e é desta forma que cada um de nós tem de aprender, é da boca dos sábios, da ulama. Cada indivíduo tem de questionar ulama, os sábios, sobre o Islão, a fim de o aprender. E esta forma pode ser através de viagens, de viajar até aos sábios da Sunna, se sentar perante eles e aprender deles, ouvir deles. E aquele que não tem a capacidade, que ouça os áudios dos sábios, ou que leia também os livros que os sábios escreveram. E aqui falo bem de sábios da Sunna, homens de referência, homens sábios conhecidos por seguirem a boa metodologia, a metodologia salafi, os sábios salafis. E aquele que não compreende e que para ele se calhar esta palavra é uma palavra nova, a palavra salafi, a palavra salafi é bem simples a compreender. Salafi é o caminho. O salafi é aquele que segue os salaf. A pessoa que segue a salaf, o salih, é um salafi. Nisbatu ila as-salaf. Salafi. Ana salafi quer dizer que eu sigo os salaf salih. Quer dizer que pratico o Islão, compreendo o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e a sunna do profeta sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam da forma que a compreenderam a salaf salih, os predecessores piedosos. Começando por as sahaba, os companheiros do profeta sallallahu alayhi wa sallam, até às gerações que vieram depois deles, التابعون وأتباع التابعين. E até hoje, todos os que seguiram este caminho e esta metodologia até hoje em dia. E até Yawm al-Qiyamah, até ao dia da ressurreição. Esta é a metodologia que temos todos de seguir. Este é o manhaj que temos de seguir. Então a pessoa deve procurar aprender dos sábios salafis, conhecidos por se agarrarem ao livro de Allah subhanahu wa ta'ala e à sunna do profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, consoante a compreensão da salaf salih, dos predecessores piedosos. E como disse, pode ser através de viagens e de se sentar perante eles, ao pé deles, dos sábios. Aquele que não tem a possibilidade, a capacidade de viajar, que ouça os áudios dos sábios, ou que leia os seus livros. E aquele que não tem a capacidade de ler em língua árabe, que aprenda a língua árabe, que aprenda, que tente procurar o conhecimento da língua árabe. E essa é uma chave enorme e é o princípio da procura do conhecimento. Porque para procurarmos o conhecimento islâmico, temos de passar por esta fase tão importante que é a compreensão da língua, da legislação. Al-Qur'an foi revelado em língua árabe. A Sunnah
também foi revelado em língua árabe. Todos os livros preciosos do Islão são em língua árabe. Então, a pessoa tem de aprender a língua árabe para poder compreender a mensagem do Islão, a mensagem que Allah subhanahu wa ta'ala nos enviou. Que seja a sua palavra, Al-Qur'an, ou também a palavra do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. E a pessoa que está nesta fase, que não compreende a língua árabe, deve aprender a língua árabe, mas, por enquanto não compreende a língua árabe, esta pessoa é um dever de aprender a sua religião na língua que compreende. Por exemplo, aquele que compreende português e que fala português unicamente, então ele deve de ouvir áudios em língua portuguesa, áudios, e aqui mais uma vez, atiro a atenção de todos e sublinho o ponto que não é ouvir qualquer um. Não é permitido de ouvir qualquer pessoa. A pessoa só ouve aquele que é conhecido. A pessoa só ouve a pessoa que ensina e que tem a capacidade de ensinar. Aquele que ensina e que está justamente neste caminho e que a sua metodologia é a metodologia autêntica, metodologia salafi. É muito importante de escolher a pessoa de quem aprendemos. Não podemos aprender de qualquer um. E não podemos ouvir os áudios de qualquer um, sem saber quem é esta pessoa. Esta pessoa, o que ela me está a ensinar, é correto ou incorreto? Então a melhor forma de saber é de questionar sobre tal e tal pessoa. Ala kulli hal, era uma parêntese que quis fazer. É um conselho para todos os meus irmãos. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك